Dr. Eduardo Sabe, membro da Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência para Idosos. Ele é médico psiquiatra, é gestor da Vitalis Morada Sênior. Bom dia, doutor Eduardo, tudo bem? Bom dia, Andressa, Rosane e ouvintes. Nós convidamos o senhor porque esse momento é de preocupação, claro, e também porque há uma discussão no país todo, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, sobre a exigência de vacinação. E eu até quero começar por esse exemplo. Na sua clínica, a vacinação é obrigatória, tanto para quem mora, quanto para quem visita, quanto para quem trabalha. O senhor poderia explicar essa decisão, quais são os fundamentos dessa decisão? Claro, Rosane. A gente fez uma mudança no nosso protocolo relacionado à pandemia, principalmente olhando para o que está acontecendo nos outros países, porque o Brasil geralmente ele replica o que acontece lá 2 a 3 meses depois. Então, se a gente ficar esperando que aconteça aqui, nós vamos estar perdendo tempo, né? Então, a gente já se adiantou para que todas as pessoas que querem, de alguma forma, visitar o idoso que está no residencial ou as pessoas que querem trabalhar no residencial possam se vacinar. Algo interessante é que no início do ano os residenciais geriátricos foram privilegiados com a aplicação da vacina pela população de risco, né? Então, os residenciais foram os primeiros a receber a vacina junto com os profissionais de saúde da linha de frente. Isso foi em janeiro e fevereiro. Mas não só isso, a gente tem hoje, vocês estavam comentando antes, já está se vacinando abaixo de 20 anos, chegamos aos 18, né? Então, quem hoje não se vacinou ainda, não é porque não existe a oportunidade de fazê-lo, é porque tem alguma coisa que a pessoa não quer, entende que não precisa. A Andressa comentou antes que isso não tem desculpa, né, por ser questões políticas, questões religiosas, não tem desculpa. O único motivo que a pessoa pode dizer não quero me vacinar porque há um risco é se ela tem ou já teve alguma alergia forte do tipo uma reação anafilática a algum componente da vacina. Então, a não vacinação implica também que a pessoa tem um raciocínio de que não é importante tomar cuidados, nem para si, nem para os outros. E como os residenciais geriátricos têm uma população de muito risco, pela idade, mas fundamentalmente pelas comorbidades dessa população, existem outras doenças que elas apresentam, elas têm um risco maior daquele grupo que ao adoecer, ao pegar o vírus, vai evoluir para quadros mais graves e com alto risco de óbitos, né? Então a gente decidiu que só entra no nosso residencial, seja para trabalhar, seja para fazer uma visita, quem estiver já no processo de vacinação, tá? Já deve ter recebido pelo menos uma dose. Provavelmente isso possa evoluir para a necessidade de estar totalmente vacinado, que é o que a gente está vendo também nas políticas públicas em vários países que estão tomando essa atitude na participação de eventos com mais de 100 pessoas, na saída e retorno do país. Israel, por exemplo, se tu não foi vacinado, quando tu sai do país e retorna, tu precisa 14 dias de isolamento, né? Então, são formas de motivar as pessoas a se vacinarem. E é extremamente importante que as pessoas entendam o quanto a vacina realmente é um grande elemento no enfrentamento da pandemia. Estar vacinado representa estar mais protegido, não é 100%, a gente pode pegar o vírus mesmo estando vacinado, mas a chance da gente ter um quadro mais grave e, com isso, o risco da gente ir a óbito é muito menor. A gente tem visto vários estudos mostrando que os pacientes que estão em UTI são aqueles, grande maioria deles, que não tomaram a vacina. Os pacientes que estão indo a óbito nessa nova onda são aqueles que escolheram não se vacinar. Então, a gente sabe também a importância, os estudos científicos mostrando a validade das vacinas. Tem alguma outra medida que possa ser tomada por esses locais, por essas casas de repouso de idosos, antes de chegar numa solução mais drástica, né, que é cortar a visita mais uma vez? Especialmente por causa da variante Delta. Lhe pergunto isso por causa dessa alta transmissibilidade com essa variante do coronavírus. Uhum. Então, Andressa, a maior medida tem a ver com a alta transmissibilidade. Tudo que reduzir a circulação de pessoas vai ser bem-vindo. E tudo que na circulação de pessoas possa, de alguma forma, eliminar ou reduzir, minimizar a transmissibilidade também, como, por exemplo, higiene das mãos.
Lá no início da pandemia, a gente colocou uma pia do lado de fora da instituição. A pessoa chega, ela tem que lavar as mãos antes de entrar. O uso de máscaras, por exemplo, evitar chegar muito próximo. A gente recomenda 1,5 m a 2 metros de distanciamento. Não aglomerar. Então, eu vou abrir para visitas. Ok, mas então escalona as visitas. Faz uma agenda em que não sejam visitas ao mesmo tempo, em que cada visita seja de, no máximo, 2 pessoas, não mais que isso, da mesma família. São todas medidas que nos ajudam, de alguma forma, a enfrentar isso que tu falaste, que é a alta transmissibilidade da variante Delta. Doutor Eduardo, a situação das instituições de longa permanência, ela é bastante difícil desde o ano passado, até pela natureza, né, das suas atividades. Nós temos ouvido dos hospitais uma reclamação constante sobre o aumento abusivo do preço dos insumos. Aí vamos de luvas a, enfim, fraldas geriátricas, por exemplo, que é um produto bastante usado. Como é que vocês estão lidando com isso, considerando-se que também a capacidade da população, de quem tem um parente numa instituição dessas, de arcar com novos custos, é limitada porque todo mundo foi afetado pela crise econômica? Isso é extremamente importante, esse aspecto, Rosane, porque a gente começa lá no início, quando as pessoas começam a divulgar a história do vírus, né, e a importância das pessoas não aglomerarem, por exemplo. Aí você imagina que quem tem em casa alguém que tem um Alzheimer, teve um AVC, ou que desejaria ir para um residencial geriátrico, essas famílias já começam a não querer, nesse momento, levar, porque é um ambiente coletivo, e faz sentido. Os que já estão e começam a ter dificuldades financeiras, ou que perderam seus empregos, diminuiu sua renda, começam a renegociar os contratos, baixam os valores. Alguns saem, inclusive, preferem cuidar nas suas casas. E faz sentido no primeiro momento isso. Além disso, os preços disparam, falaste muito bem. Luvas, por exemplo, a gente teve aumento de 600% em luvas. O uso de álcool gel aumentou muito, além do preço ter aumentado, o uso também. Os produtos para higienização, a água sanitária e outros produtos, tudo aumentou muito, né? Então isso sobrecarregou. E junto com isso, os residenciais geriátricos não são residenciais que têm alta lucratividade, pelo contrário, muitos são deficitários. Então já é um mercado que vinha cambaleando e recebe mais esse golpe da pandemia. Isso é muito difícil. O governo federal, ele teve uma ação que é o auxílio emergencial da Lei 14.018, mas ela beneficiou só os residenciais geriátricos sem fins lucrativos. Daí a gente fica pensando qual é a diferença no meio de uma crise como essa da pandemia, de uma instituição filantrópica para uma instituição privada. Elas estão enfrentando o mesmo cenário, a mesma dificuldade. As pessoas que estão lá dentro, elas pagam os mesmos impostos. Então a gente lançou na Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI, e a ILPI é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, né? A gente lançou a campanha Toda Pessoa Idosa Importa. Não interessa se ela esteja numa instituição filantrópica ou privada, pública ou privada. Então, tudo isso foi se acumulando e a dificuldade gerencial desse processo ficou muito difícil. Ok, nós agradecemos por conversar conosco aqui, doutor Eduardo Sabi. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Obrigado, bom dia a todos.